sempre gostei de ler, e desde que entrei no mundo dos livros, sempre tenho um livro aqui e outro ali. Mas nos últimos anos eu não li muito. O preço aumentou, eu me interessei por outras coisas e acabei deixando a leitura de lado. Mas, entre releituras e novas aquisições, eu resolvi fazer um vídeo sobre tudo que eu li nos últimos anos. Tá, então vamos começar com Tartarugas até lá embaixo, do John Green. Nesse livro a gente é apresentado a Asa Holmes, que é, de longe assim, uma garota comum do ensino médio. Uma jovem de 16 anos, lidando com as questões da adolescência, mas tem um porém. Ela convive com o transtorno obsessivo compulsivo, popularmente conhecido como TOC. Mas se você não sabe o que é, deixa que eu te explico. De acordo com a minha pesquisa, o transtorno obsessivo-compulsivo é um distúrbio de saúde mental caracterizado por pensamentos obsessivos, que são repetitivos, indesejados e causam ansiedade, e por comportamentos compulsivos. Se você tiver mais interesse no assunto, dá um Google que você vai achar bastante informação sobre ele. Agora, vamos voltar para o livro. Durante a leitura desse livro, de certa forma, nós somos imersos dentro da cabeça da Asa, na forma como ela pensa e a maneira como lidar com esse transtorno afeta suas relações pessoais. E também a maneira como ela lida com isso no seu dia a dia. Afinal, isso acaba afetando de maneiras inimagináveis para quem não passa por isso a rotina de uma pessoa. Então, é bem interessante. E outra coisa é que há um mistério ali no livro, mas que fica em segundo plano. Porém, é por meio dele que a gente vê como que se desenrolam os pensamentos da Asa e a maneira que ela lida com isso no seu cotidiano. Então, foi muito legal ver a resolução dele e entender como era que ela estava lidando com aquela situação. Então, Tartarugas até lá embaixo é um livro que eu recomendo para você que tem curiosidade sobre o tópico de saúde mental ou para você que só está curioso mesmo para saber como se desenrola essa história. Então, fica aqui a recomendação. Outro livro que fez parte da minha lista de leituras foi Leitura de Verão, da Emily Henry, e não foi um livro muito diferente dos que eu já havia lido antes, mas uma questão que ele trouxe diferente foi uma protagonista adulta, que ela já está ali nos seus 20 e tantos anos, e a autora aborda assuntos mais delicados, mas eu achei que ela conseguiu abordar bem os assuntos, trazendo protagonistas um pouco mais complexos e de fácil identificação. Afinal, logo de cara, no primeiro parágrafo do livro, eu já me identifiquei com as perguntas que ela vinha se fazendo, então eu achei bem legal isso. Nesse livro nós temos uma protagonista fugindo da sua cidade, lidando com questões familiares e fazendo algo sozinha pela primeira vez. Eu gostei da forma como a ambientação foi construída, dos personagens secundários e da forma como o romance foi criado ali. Mas só tiveram 2 pontos negativos para mim, que foram que a autora apresentou uma melhor amiga, que parecia ser uma personagem muito interessante, mas ela simplesmente desaparece e só volta a aparecer de novo na história em alguns pontos ali, já quase pro final. E por chamadas telefônicas, então eu achei que ela poderia ter explorado mais essa questão da amizade. E outro ponto negativo é que tem umas cenas ali que não acrescentam em nada na história. Não precisava de mais de uma, tipo, uma única cena dessa estava ótima, mas a autora decidiu repetir algumas vezes. Então, não várias vezes, algumas vezes. Então, pra mim, não foi um livro que, assim, olha, eu amei o livro, mas é um livro bom. Fiquei muito interessado nele, mas só esses pontos negativos pra mim não foi um livro que eu diria, olha, é um favorito. Mas fica aqui a recomendação, é um livro bom e eu recomendo pra quem tem interesse nele. Então, Leitura de Verão, da Emily Henry. Outro livro que eu reli foi O Sol Também é uma Estrela, da Nicole Young. Nesse livro nós temos questões como imigração, desigualdades sociais, diferenças culturais e sonhos. E também tem um romance ali, conduzindo a história. Esse livro se passa em apenas um dia. Nós somos apresentados a 2 jovens em situações diferentes da vida que vão ter 24 horas para se conhecer. A gente conhece aqui o Daniel e a Natasha, que são os principais narradores do livro, na verdade. E a gente vai acompanhar esse dia deles dois. O Daniel está indo para uma entrevista de faculdade e a Natasha está tentando impedir que sua família seja deportada para a Jamaica no último dia dela nos Estados Unidos. Então a gente vê eles dois se conhecendo, apresentando suas questões e o romance surge ali nessas 24 horas. Então é um livro bem legal, que tem uma leitura bem fluida e eu gostei bastante dele, é um dos meus favoritos. Outras questões que tem é sobre os impactos que uma pessoa pode causar em apenas um dia na vida de outras pessoas. Já que nesse livro tem várias micro-histórias
sobre pessoas que os dois encontram ao longo desse dia. Então, é um livro que eu acho muito legal e recomendo para quem gosta desses temas. E até para quem não gosta, que é um livro bem diferente. E provavelmente você vai gostar. Então fica aí a recomendação de O Sol Também é uma Estrela, de Nicola Young. Outro livro que também fez parte desse meu período de leituras foi A Distância Entre Nós Dois, de Marina Gessner. Esse foi um dos livros que eu mais gostei de ler. Ele traz uma protagonista que acabou de terminar o ensino médio e antes de ir para a faculdade ela decide se aventurar com sua melhor amiga numa trilha que cruza os 14 estados americanos. Mas acontece que essa amiga dela acaba desistindo de ir e ela decide ir sozinha, no que acaba se tornando uma jornada de autoconhecimento em meio às adversidades que ela encontra ali durante esse percurso. Eu gostei muito da forma como a autora construiu essa narrativa. Ela é ali em primeira pessoa e tem muitos diálogos interessantes. Aí tem também algumas partes em que ela se torna mais consciente, já que a protagonista está sozinha numa trilha, então ela acaba tendo algumas reflexões sozinha ali no meio do caminho. Gostei também do romance que tem ali no livro, da forma como ele foi construído e a autora foi apresentando aos poucos. E por fim, eu gostei muito da forma como ela encerrou também a história. Afinal, esse é um ponto muito importante, que muitos atores às vezes pecam ali no final. Mas eu gostei da forma como ela encerrou, mostrando as mudanças que aconteceram entre aquela menina que estava começando a trilha lá no início do livro e a que terminou. Já que depois de passar por toda essa experiência, ela com certeza evoluiu bastante. Então foi o livro que eu gostei muito. Fica aqui a recomendação de A Distância Entre Nós Dois, da Marina Gessner. Outro livro que eu também reli foi A 5 Passos de Você. E nesse livro a gente vai acompanhar uma história que traz um romance, questões de saúde, traz na verdade uma doença ali bem diferente que até eu li esse livro eu não conhecia, e sonhos também, talvez, assim como o anterior. Nesse livro a gente vai acompanhar dois adolescentes com fibrose cística, que são a Stella e o Will. Eles dois possuem a mesma doença em estágios diferentes. E a gente vai acompanhar eles dois conhecendo ali naquele ambiente hospitalar, vendo eles irem de inimigos para amigos e o romance surgir ali no meio. É um livro bem legal, eu gostei bastante dele. Algumas pessoas podem não gostar do final, mas é um final bem realista. E eu recomendo para quem gosta desse tipo de livro. É uma pegada mais A Culpa das Estrelas para quem acompanhou na época. E tem um filme desse livro que é bem legal e o livro foi desenvolvido a partir do roteiro do filme. Ou foi o contrário? Não lembro, enfim. Eu sei que os dois foram desenvolvidos ao mesmo tempo e eu recomendo bastante, tanto o livro quanto o filme. Então fica aqui a recomendação de A 5 Passos de Você. Você se perguntou como os gatos lidam com os sentimentos? Questões como medo, insegurança, luto? Não? Porque é exatamente isso que nós somos apresentados nesse livro chamado Freak. Nesse livro nós somos apresentados a esse gato que vive na rua e a esse homem que mora sozinho em uma casa que parece ser abandonada. Nós vemos o desenrolar de uma amizade entre o gato falante e um humano que, apesar de serem seres diferentes, lidam com as mesmas questões, basicamente. Esse foi um dos livros mais diferentes que eu já li. Quando eu comprei, eu não imaginava que seria narrado por um gato, então foi bem divertido até ver como ele reagia às questões da vida. Como eu falei, ele fala sobre seus sentimentos, ele reflete sobre questões da vida. Ele compara muito também o mundo dos animais com o mundo dos humanos e foi muito diferente ver um gato refletindo sobre isso. Esse é um livro bem curtinho, de 157 páginas, mas eu gostei bastante. Ele é muito bem humorado e traz muitas reflexões, como eu já repeti algumas vezes nesse vídeo. Então, se você achou interessante, fica aqui a recomendação de Frank, de Josh Angutti e Maxine Liu. É isso. O último que eu reli foi Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. E aqui a gente tem uma história sobre luto, sobre mudanças da vida, sobre amadurecimento, entre outros assuntos, mas esses são os principais. A história principal é sobre uma mulher que perdeu seu marido num acidente há alguns anos e está reconstruindo sua vida. Só que logo no começo do livro, quando a gente é apresentado a ela, a gente descobre que na verdade esse marido está vivo e está voltando para reencontrar ela. E a gente vai acompanhar aqui nessa história o começo da história deles dois e o ponto da vida em que ela está agora. Ela vai ter que decidir entre dois amores que ela tem, o atual e esse que tá voltando pra reencontrar com ela.
Então é um livro que eu acho bem legal, foi uma dinâmica bem diferente de leitura e eu gostei bastante dele. Eu gosto dos livros dessa autora, na verdade, né? Então esse aqui foi mais um dos que eu gostei. Então foi aqui a recomendação de Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. E para encerrar esse vídeo, eu trouxe A Inconveniente Loja de Conveniências, de Kim Hyo-yeon. Nesse livro a gente é inicialmente apresentado a uma senhorinha que perdeu seus documentos e um morador de rua acaba ligando para ela para devolver, que ele encontrou na estação de trem. E nisso ela volta lá, encontra esse morador de rua defendendo os pertences dela de outros moradores que queriam roubar e, em agradecimento, ela pede que ele passe na sua loja de conveniências. Quando ele vai até lá, ela oferece comida a ele e vê que ele é uma boa pessoa e com isso ela acaba oferecendo um emprego para ele nessa loja. E a partir disso, nós vemos cada capítulo uma história diferente de pessoas que vão a essa loja e têm suas vidas impactadas das mais diversas maneiras possíveis. Esse foi um livro muito diferente de ler. Primeiro que é uma história coreana, um autor coreano. E eu nunca tinha lido nada de nenhum autor coreano, então esse foi meu primeiro contato com a literatura de lá. E eu gostei bastante. São histórias bem legais que se desenrolam de maneiras bem diferentes e eu gostei do que eu li e é um livro que eu recomendo para quem tem curiosidade ou só caiu de paraquedas nesse vídeo e acabou de me ouvir falar sobre ele. Então, A Inconveniente Loja de Conveniências é um livro que eu gostei bastante e eu recomendo para quem tem interesse. Essa é a capa dele, inclusive. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários se você já leu ou pretende ler algum desses livros e se você faz parte do time que ainda pretende ler, eu vou deixar aqui na descrição o link para cada um deles. Aproveita e deixa um like para me ajudar no engajamento e é isso. Por hoje é só e até a próxima. Fui!